Ok, agora sim. Bom, pessoal, caros, boa tarde. Desde já agradeço a presença de todos. Nosso ciclo de palestras do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Roraima. O ciclo de palestras acontecerá no segundo semestre de 2021 e aproveito desde já para convidá-los à próxima palestra, que será dia 23 desse mês. Agradeço em especial o professor Hilton, pesquisador Hilton, que aceitou o nosso convite, doutorando aí do IME, UFG, que apresentará a palestra intitulada Rigid Resultant Gradient Surely Solitons. Bom, professor, a palavra está com você. Vossa Senhoria, você tem aí um tempo de 50 minutos, sem problema se passar, a palavra é com você. Boa tarde a todos. Como me foi apresentado, meu nome é Hilton, faço parte do programa de pós-graduação em UFG, sou aluno regular do doutorado, sob orientação do professor Dr. Romildo da Silva Pina. Também quero agradecer o convite feito pelo professor Leandro, e hoje eu vou estar apresentando para vocês parte de minha pesquisa realizada no doutorado, intitulada como Resultados de Rigidez sobre os Gradientes Schotten-Solitons. Essa apresentação aqui, eu vou estar dividindo ela em partes, vou contar um pouquinho da história do problema, motivação do problema, falar um pouquinho a respeito do gradiente Schotten-Soliton, apresentar os principais resultados e, posteriormente, apresentar algumas das referências base para a nossa pesquisa. Bom, então, em 1982, Richard Hamilton introduziu a equação do fluxo de Hit, onde é dado por essa expressão que se encontra na tela. E o Hit de G denota a curvatura de Hit da métrica, e um importante aspecto no tratamento do fluxo de Hit é o estudo dos Hit-Solitons, o qual gera soluções autossimilares para o fluxo, e surgem como singularidades modelo. Esse problema envolvendo a curvatura de Hit, após a resolução da conjectura de Poincaré, ele despertou bastante interesse em vários pesquisadores na literatura. Aí surge a pergunta, o que seria um Hit-Soliton? Na verdade, essa definição que eu coloquei aqui, ela é um caso particular de um Hit-Soliton. Então, dado uma variedade semi-riemanniana, dimensão maior ou igual do que 3, dizemos que a variedade é um gradiente Hit-Soliton se existe uma função diferenciável H, chamada de função potencial, tal que satisfaz essa equação 1. A única diferença aqui dos Hit-Soliton com o gradiente Hit-Soliton é que quando o campo que ao longo da variedade que está sendo estudado coincide com o gradiente de uma função, no lugar da derivada de Lie, que deveria aparecer aqui, acaba aparecendo a hessiana da função potencial. E essa equação aqui, ela recebe nomes especiais segundo o valor de lambda, porque o lambda ele pode ser negativo, pode ser zero ou pode ser positivo. E segundo essa caracterização, nós dizemos que um gradiente Hit-Soliton é Schilling, steady ou spending, dependendo do sinal do lambda. Se ele é maior do que zero, se ele é igual a zero, ou se ele é menor do que zero, respectivamente. Aí agora nós vamos estar falando um pouquinho a respeito de alguns resultados, que na verdade esse resultado aqui foi proposto por Bright na referência 4, que se encontra na lista de referência. Bright prova que existe um completo steady gradiente Hit-Soliton que é esfericamente simétrico para qualquer n maior ou igual do que 3. E esse problema ele é conhecido como Soliton de Bright. Aí, motivado por esse problema aqui, Bright ele faz um estudo qualitativo e ele garante que existe a solução. Porém, para o caso n maior ou igual do que 3,
ele não fornece soluções explícitas. E motivado por esse problema, nós consideramos uma perturbação do fluxo de HIT e resolvemos um problema similar a esse do Brightman. Só que a diferença é que nós fornecemos soluções explícitas para o caso n maior ou igual do que 3. Posteriormente, nós vamos estar fazendo um estudo dos Roentgen-Soliton e entendendo direitinho como as coisas se comportam. Agora, já para o caso bidimensional, todas as soluções foram obtidas explicitamente e é conhecido como cigarro de Hamilton. Recentemente, Cao e Shen mostrou que qualquer completo, steady, gradiente HIT sólido, localmente conformante flat, sob homeotetia, ou é flat ou isométrico ao sólido de Brightman. E completo, conformante flat, shrinking, gradiente HIT sólidos, tem sido caracterizado como sendo um desses quocientes, o Rn, Sn ou R cartesiano Sn-1. Pode estar verificando a referência 2. E no caso dos gradientes HIT sólidos, no trabalho 1, que é um trabalho em conjunto com o professor Ezequiel Barbosa, o professor Romildo e a Cat Tenenblatt, eles fornecem todas as soluções quando a métrica é conforme a um espaço pseudo-euclidiano e invariante sob a ação de um grupo de translação. Então, assim, nesse caso de translação, tem bastante coisas feitas na literatura e isso foi uma das motivações que nos inspirou a trabalhar no caso de rotação, ou seja, nós consideramos que as funções elas são invariantes pela ação de um grupo pseudo-ortogonal. E como havia dito, nós, motivado pela noção dos HIT sólidos sobre uma variedade semi-riemanniana, n maior ou igual do que 3, nós consideramos o fluxo geométrico do seguinte tipo. Duas vezes a derivada da métrica, né, com relação ao tempo, é igual a menos duas vezes o HIT, menos ρ, vezes a curvatura escalar, vezes a métrica. Aqui, nessa expressão 2 aqui, é interessante que o ρ ele seja diferente de zero. Caso o ρ seja igual a zero, nós temos o fluxo de HIT, que já tem bastante classificação para ele, né? Tem bastante caracterização. Esse fluxo aqui, ele é conhecido na literatura como fluxo de HIT-Bourguignon. E da mesma maneira que associado ao fluxo de HIT, a gente tem a noção dos HIT sólidos, aqui, associado a esses fluxos de HIT-Bourguignon, nós temos a noção dos gradientes Roentgen sólidos, o qual gera soluções autossimilares para o fluxo. Aí, novamente, né, surge a pergunta, o que seria um Roentgen sólidos? Aí, essa definição aqui ela pode ser encontrada no trabalho do Catino, que também consta na lista de referências, que seria, dada uma variedade de dimensão n em conjunto com a métrica g, n maior ou igual do que 3, aqui a gente pede que a variedade seja uma variedade riemanniana. Ρ pertencente aos reais, dizemos que essa variedade é um gradiente Roentgen sólido, se existe uma função h definida na variedade em R, tal que a métrica g satisfaz a seguinte equação, essa equação 3. E da mesma maneira que nós classificamos o gradiente HIT sólido segundo o valor dos parâmetros, aqui também recebe essa mesma classificação, né? Se o lambda é positivo, zero, ou se ele é negativo, né? Então, o Roentgen ele é dito ser shrinking, se o lambda é positivo, steady, se o lambda é igual a zero, ou expanding, se o lambda for menor do que zero. E aí surge outra pergunta, e qual que é a influência desse parâmetro ρ? Para valores especiais desse parâmetro ρ, a variedade ela recebe nomes especiais.
Então, ρ Einstein sólido é dito ser um gradiente Einstein sólido, se ρ é igual a meio, um gradiente Tracelys sólido, se ρ é 1 sobre n, ou um gradiente Schotten sólido, se ρ é 1 sobre 2n menos 1. E esses nomes, eles são bastante intuitivos, porque quando você substitui para esses valores específicos de ρ, o tensor em questão ele vai aparecer nessa equação 3. Por exemplo, nós demos bastante ênfase no caso dos gradientes Schotten sólidos. Ao substituir o ρ nessa expressão, o tensor de Schotten fica acoplado na equação. E em 3, seria um trabalho do Catino, Mastroli e Mazzieri, os autores estudaram os ρ Einstein sólidos e obtiveram importante resultado de rigidez, provando que qualquer gradiente Einstein, Schotten ou Tracelys sólidos é trivial. E esse resultado aqui também é um outro teorema do trabalho de Catino, que ele prova que qualquer gradiente Schotten sólido, steady, é trivial, e, portanto, Ricci-flat. Vale voltar as atenções para esse resultado, que ao tentar generalizar a primeira parte do trabalho, que envolve os gradientes Schotten sólido numa métrica conforme, nós consideramos as variedades, os gradientes sólidos definidos sobre as variedades produto. E nós conseguimos um exemplo onde que a variedade ela é completa, gradiente Schotten sólido, steady e não trivial. E também não Ricci-flat. Agora vamos... E assim, observando essa equação 3, nós consideramos uma variedade riemanniana. Então, o que nós pensamos foi em fazer uma extensão natural para esse problema. É estudar essa equação 3 no contexto semi-riemanniano. E consideramos um gradiente Einstein sólido conforme ao espaço pseudo-euclidiano, o qual são invariantes sob a ação de um grupo pseudo-ortogonal. Mais precisamente, a gente considera o espaço pseudo-euclidiano padrão com a métrica G e as coordenadas x1 variando até xn, com componentes métricos G e J igual a delta IJ epsilon I. Esse IJ está variando de 1 até n, delta IJ é a delta de Kronecker, epsilon I é igual a mais ou menos 1, com pelo menos um epsilon I igual a 1. Esse epsilon I igual a 1 é para a métrica não estar inteiramente definida negativa, porque agora, nesse caso aqui, a métrica pode estar definida negativa, no caso pseudo. E o invariante é essa soma, né? É o somatório de invariante de 1 até n, epsilon I, xi ao quadrado. E se vocês olharem no contexto riemanniano, todos esses epsilon I são iguais a 1. Então, na verdade, o que a gente está trabalhando é ao longo de foliações da esfera, né? Ao longo de esferas. E o principal objetivo nosso que a gente está abordando esse trabalho é encontrar condições necessárias e suficientes de funções diferenciáveis, psi de R e H de R, tal que a métrica G barra, que é conforme a métrica G, satisfaz essa equação aqui, essa equação 4. Só que, porém, a gente vai colocar uma condição a mais. A ideia é tentar resolver o problema de uma maneira bem geral, só que para isso a gente vai particularizando os casos, tentando obter informações para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Para isso nós substituímos, consideramos o caso Schotten, que seria apenas tomando ρ igual a 1 sobre 2n menos 1. E para fixar as notações, né, então inicialmente a gente vai considerar um sistema de equações diferenciais parciais, tal que as funções h e psi mostram satisfazer, né? Assim que a métrica G barra é conforme a G,
Na verdade, o Teorema 1 e o Teorema 2, que vai ser abordado aqui nessa apresentação, eles têm um interesse próprio que eles vão além dos resultados obtidos no trabalho. Aqui satisfaz a equação 4 sem essa hipótese de ser um gradiente Schotten sólido. Aí, posteriormente, a gente restringe os casos. Note que se as soluções são invariantes sob a ação do grupo pseudo-ortogonal, o sistema de equações diferenciais dado no Teorema 1.1, ele vai ser transformado em um sistema de equações diferenciais ordinárias. Nós vamos estar vendo o Teorema 1.2. Só vou adiantar um pouquinho aqui, para vocês terem uma noção do que está acontecendo. Na verdade, quando consideramos um sistema de coordenadas na equação 4, nós vamos ter as expressões do tensor de Hit, vamos ter de uma métrica conforme, vamos ter a expressão da hessiana e a expressão da curvatura escalar da métrica. E com isso, considerando os casos I diferente de J e igual a J, resolver o problema, resolver essa equação 4 é equivalente a encontrar soluções para esse sistema de EDP. E considerando aqui no caso em que as soluções são invariantes sob a ação do grupo pseudo-ortogonal, o sistema de equações diferenciais dado no Teorema 1.1, eles são transformados em um sistema de equações diferenciais ordinárias. Não que equações diferenciais ordinárias seja mais fácil de resolver, mas na literatura temos mais técnicas que nos auxiliam a modelar o nosso problema a um problema conhecido, o qual possua soluções. Aí, uma vez que feito o Teorema 1.1 e o Teorema 1.2, aí nós vamos considerar o caso Schotten, que é o ρ igual a 1 sobre 2n menos 1. No lema 1.9, nós encontramos condições necessárias para a existência de soluções do sistema de equações diferenciais ordinárias, dado no corolário 1.3. E, finalmente, obtemos uma condição necessária e suficiente para a existência de um gradiente Schotten sólido. Ou seja, uma vez encontrado essa condição necessária, isso nos permitiu obter um teorema de classificação. E, assim, esses resultados são muito bonitos. E, posteriormente, nós vamos ver que, a partir desse teorema de classificação, nós conseguimos um resultado de rigidez. Então, no que segue, né, para fixar nossas notações, nós vamos estar denotando a derivada de segunda ordem de π e h, por π de x e xj e h de x e xj, com respeito às variáveis x e xj. Então, como eu não vou entrar no detalhe das provas, porque as provas elas são muito técnicas, mas essa primeira parte do trabalho ela já foi publicada na revista Results. Quem tiver interesse em dar uma olhada, conhecer mais do assunto, eu posso estar fornecendo material. E o primeiro teorema que nós temos vamos considerar o Rn, n maior ou igual do que 3, um espaço pseudo-euclidiano, com essas coordenadas x e x1 até xn, e componentes métricos g e j igual a delta e epsilon i. E o ij está variando de 1 até n, onde epsilon igual a mais ou menos 1, com pelo menos um epsilon igual a 1. Nós vamos considerar uma função suave, h de Rn em R, e com isso a gente consegue o primeiro resultado. Esse resultado, como foi falado, ele tem o seu próprio interesse, tem um interesse próprio. Então, existe uma métrica G barra conforme a G, tal que o Rn, com essa métrica G barra, é um gradiente Rho-Einstein sólido com H como função potencial, se somente se π e H satisfazem esse sistema de EDP. Como foi observado, nós temos as expressões de uma métrica conforme para a curvatura de Hit, também temos para o tensor de Hit, também temos a expressão de uma métrica conforme para hessiana.
e também para curvatura escalar. Aí a gente restringe aos casos quando I é diferente de J, obtemos a expressão 5, e quando I é igual a J, nós obtemos a expressão 6. Só que resolver isso aqui é quase impossível, né? Então, com isso, a gente começa a colocar um pouco a mais de hipótese. O que acontece quando, se a gente supor que essas soluções são invariantes pela ação do grupo pseudo-ortogonal? Ou seja, a gente supõe que as funções que estão envolvidas em 5 e 6, elas são invariantes pela ação do grupo, e o seguinte teorema reduz-se o sistema de equações diferenciais parciais em um sistema de equações diferenciais ordinárias, né? Então, agora, em vez de estar procurando soluções nesse sistema de EDP, nós vamos estar procurando soluções nessas EDOs. Ou seja o Rn com a métrica G, com n maior ou igual do que 3, um espaço pseudo-euclidiano com essas coordenadas, e componentes métricos G e J igual a delta ij, εi, e J variando de 1 até n, onde ε igual a mais ou menos 1, com pelo menos um ε igual a 1. Consideramos funções suaves, psi de R e H de R, R ser nesse invariante. Então, existe uma métrica G barra, tal que o Rn com essa métrica G barra é um gradiente Einstein sólido com H como função potencial, se somente se as funções psi e H satisfazem essas EDOs. Então, com isso, já melhorou um pouco o problema. Porém, quando o ρ é qualquer, para o momento ainda não conseguimos dar uma classificação geral. Então, a ideia é fazer mais uma restrição. E qual que é a restrição que nós vamos fazer? Natural, considerar um daqueles tensores. E o tensor escolhido foi o tensor de Schotten. Ou seja, nós consideramos o ρ igual a 1 sobre 2n menos 1 e obtemos o seguinte resultado. Agora sim, agora eu já dei uma simplificada, né? Seria o corolário 1.3. Nós vamos considerar o Rn, n maior ou igual que 3, um espaço pseudo-euclidiano, com as coordenadas variando de x1 até xn, e componentes métricos g e j igual a delta ij, εi. E o ij variando de 1 até n, onde o εi é igual a mais ou menos 1, com pelo menos o ε igual a 1. Aí nós consideramos funções suaves, psi de R e H de R, com R sendo esse invariante. Então, existe uma métrica G barra, tal que o Rn com essa métrica é um gradiente Schotten sólido, com H como função potencial, se somente se as funções psi e H satisfazem essas duas EDOs. E o mais natural que eu acredito que se tenha é uma vez que você pegou um EDO que tem derivada de primeira ordem, a ideia natural é tentar resolver essa EDO. Porém, não foi o caminho que nós fizemos. O que foi feito aqui é que, ao observar que quando derivamos a equação 10, a equação 9 aparecia exatamente os termos envolvendo as derivadas segundas e como aqueles termos mistos ali, multiplicando a derivada primeira de psi e h, aparecia dentro da derivada da equação 10. Então, essa foi a estratégia para a gente obter o seguinte lema. E com isso, esse lema aqui foi a chave de todos os problemas. Então, assim, uma vez que a gente achou uma condição necessária muito boa, ou seja, estamos achando parte das soluções. Aí, quando a gente volta no problema, aí uma condição que antes era apenas necessário passa a ser suficiente. Foi o que nós fizemos. Então, nós consideramos as funções psi de R e H de R, tal que o R é esse invariante. Se psi de R e H de R satisfazem 9 e 10, então psi satisfaz a seguinte equação diferencial ordinária. E realmente, ao derivar essa equação 10, a gente acha uma condição necessária. Então, as funções em questão têm que satisfazer 9 e 10. Aí, encontrando essa condição necessária,
Isso nos permitiu a determinar quem seria essa função psi, que é denominada um fator conforme, que aparece aqui multiplicando aqui a métrica g, né? G barra é 1 sobre π ao quadrado g. E feito isso, substituímos a expressão da π na equação 10, conseguimos de forma explícita a função potencial. Então, como consequência do lema 1.4, encontramos todas as métricas conformes invariante pela ação do grupo pseudo-ortogonal, que são os gradientes Schotten-sólidos. Aí nós temos um teorema de classificação. Seja o Rn n maior ou igual do que 3, um espaço pseudo-euclidiano, com coordenadas x1 variando até xn, e componentes métricos J, delta e J, εi, e J variando de 1 até n, onde εi é igual a mais ou menos 1, com pelo menos um εi igual a 1. E consideramos funções psi de R e H de R, tal que o R é esse invariante. Então, existe uma métrica G barra conforme a métrica G. Vale sempre ressaltar que essa função que aparece aí é chamada fator conforme, tal que o Rn com essa métrica G barra é um gradiente Schotten-sólido, com H como função potencial, se somente se psi e H são dadas por. Então, já demos um teorema de classificação. Então, se é um gradiente Schotten-sólido, com H como função potencial, as funções não restam dúvidas. As funções têm que ter essa forma. E as perguntas não param. Aí surge o seguinte questionamento. Já que você classificou todas as soluções de um gradiente Schotten-sólido, dentro dessas soluções, existe alguma que são completa? Isso levou um bom tempo de discussão e uma saída que levou um bom tempo de discussão, né? E o que gerou esse seguinte resultado, né? Que esse seria um resultado de rigidez. Então, nós vamos estar considerando a variedade munido com essa métrica G barra, a dimensão maior ou igual do que 3, um gradiente Schotten-sólido conforme a métrica euclidiana e rotacionalmente simétrico, onde G barra aqui nós estamos considerando o caso euclidiano, onde G e J, G barra de J é delta e J sobre π ao quadrado. Então, a variedade ela é shrinking isométrico a Sn-1 cartesiano R. Qual que é a ideia da prova? A ideia da prova, a ideia foi usar curvas divergentes. Tem um resultado no livro do Manfredo, que fala que a variedade, né, ela vai ser completa se o comprimento de qualquer curva divergente é ilimitado. Ou seja, ela escapa de qualquer compacto. Então, a princípio, nós dividimos a prova desse resultado aqui em 3 casos. O fator conforme é Kr elevado a S. Então, nós dividimos no caso em que S é menor do que meio, S é igual a meio e S é maior do que meio. E o que nós fizemos foi, calculou o comprimento das curvas divergentes, no caso em que S é menor do que meio, deu que o comprimento da curva era finito. Então, ela já não é completa. E no caso maior do que meio, também deu que o comprimento da curva também era finito. E também, a única possibilidade que tinha era no caso S igual a meio. Mas no caso S igual a meio, tem um trabalho em conjunto do professor Romildo, o professor Armando e o professor Marcelo aqui da UFG, que eles mostram que a variedade com essa métrica psi de R igual a R elevado a meio, ela vai ser completa. E posteriormente, então a única possibilidade que nós temos para ser completo é quando o psi de R é R elevado a meio. Aí, substituindo no caso em que o S é meio, aí nós já temos o fator conforme e a função potencial. Aí nós viemos aqui na equação 10,
calculamos as respectivas derivadas da psi de R e da H de R e verificamos que realmente a variedade munida com essa métrica é shrinking isométrico a esse espaço. No trabalho do professor Romildo e do professor Marcelo e o Armando, eles provam que a psi de R igual a raiz de R é completo e isométrico a exatamente esse espaço. Esse trabalho aqui é a primeira parte da apresentação. Ele foi publicado na revista Manuscripta. E como eu disse, posteriormente, caso alguém tenha interesse em conhecer um pouco mais do assunto, eu posso estar enviando o material. E até o momento nós falamos apenas o fato em que a métrica ela é conforme. Aí o que nós fizemos foi tentar generalizar esses resultados para as variedades produto torcido. Ou seja, na tentativa de generalizar os resultados para as variedades produto torcido, nós obtemos o seguinte resultado. Então, nós vamos estar considerando o Rn, um espaço pseudo-euclidiano, n maior ou igual do que 3, com as coordenadas x1 até xn, e gij igual a delta ij εi. Consideramos uma variedade produto torcido, da seguinte forma, com a métrica produto torcido, né? O que seria uma variedade produto torcido? É uma variedade produto com tensor métrico dado como segue no teorema, onde G barra é conforme a G, a fibra é uma variedade semi-riemanniana de Einstein, com curvatura de Hit constante lambda F. E nós vamos estar admitindo aqui M maior ou igual do que 1. Posteriormente, nós vamos pedir que o M seja estrito maior do que 1. No caso em que o M é igual a 1, o lambda F, que vai ser a curvatura de Hit da fibra, vai ser 0. E vamos estar considerando agora, em vez de considerar duas funções, agora apareceu mais uma função na jogada aí. Agora nós vamos considerar F, que vai ser a função torção, psi o fator conforme e H a função potencial. Funções suaves e F, nós vamos pedir que a função F seja positiva. Então M é um gradiente Rho-Einstein sólido, satisfazendo essa condição 12, se somente se as três funções F, psi e H satisfazem esse sistema de EDP. Vale ressaltar que nós temos a expressão do tensor de Hit de uma métrica produto torcido, temos também a hessiana de uma métrica produto torcido e também temos a expressão da curvatura escalar de uma métrica produto torcido. Ao substituir essas expressões e fazendo considerações, no caso I diferente de J e no caso I igual a J, esse teorema segue, o resultado do teorema. Então, no caso I diferente de J, segue a equação 13, e nos demais casos segue essa equação 14 e a equação 15. Então, a gente observou que, ao considerar que a variedade é uma variedade produto torcido, as coisas realmente complicam bastante. É bem complicado mesmo. E, como na pesquisa, a ideia é tentar simplificar um pouco os resultados para obter alguma pista para o caso geral. É o que a gente tem feito ultimamente. Então, na verdade, esse resultado aqui, como no sistema de EDP, ele também tem os seus interesses próprios, que ele vai além dos resultados obtidos no trabalho, na tentativa que a gente tentou generalizar o resultado anterior. E agora nós vamos considerar que todas essas funções, tanto o fator conforme, a função potencial e a função torção, elas são invariantes pela ação do grupo pseudo-ortogonal. Ao fazer isso, o sistema de EDP ele é transformado em um sistema de EDOS, que é dado no teorema 1.8. A princípio, aqui, esses dois resultados são gerais. Não fizemos menção alguma com relação ao parâmetro Rho. Então, nós consideramos o Rn um espaço pseudo-euclidiano
n maior ou igual a Q3, com essas coordenadas x1 variando até xn, e componentes métricos g e j igual a delta i, epsilon i. Consideramos a variedade produto torcido, onde a métrica definida na base ela é G barra é conforme a G, Fm uma variedade semi-riemanniana de Einstein, com curvatura de Hit constante lambda f. E as funções psi de R, F de R e H de R são invariantes pela ação do grupo pseudo-ortogonal. Então, M é um gradiente Rho-Einstein sólido, com H como função potencial, se somente se as funções f, h e psi satisfazem as seguintes EDOs. Tem que satisfazer simultaneamente a equação 16, a equação 17 e a equação 18. Ainda continua bastante complicado resolver esse problema. Aí o que foi sugerido é que o que acontece quando tomamos f constante? Podemos tomar f constante igual a 1. Ao fazer isso, estamos considerando nada mais do que um caso particular das variedades produto torcido, que seria uma variedade produto. E foi isso que nós fizemos. Maiores detalhes vocês podem estar verificando no livro do O'Neill. E fazendo isso, né, então essas três EDOs, esse sistema de EDOs aqui, eles simplesmente são reduzidos. Aí agora nós já colocamos a hipótese que vamos considerar um gradiente Schotten-Solton, ou seja, fizemos uma escolha para o Rho também. Com isso, 16, 17 e 18 se torna nessas equações, 19, 20 e 21. Agora ficou bem mais simplificado tentar resolver esse problema. E assim, nós observamos que o lado esquerdo dessa equação 20, tanto da 19 quanto da 20, é a mesma no caso conforme. Ou seja, resolver esse problema, a gente acabou observando, resolver o problema de uma variedade produto, sob certas restrições, supondo que a função torção esteja definida apenas na base, equivale a resolver o problema anterior, que seria o caso conforme. A base do problema, quando a gente considera esse tipo de variedade produto torcido, o Rn com essa métrica G barra, G estrela, é chamado base, e o F com a métrica G de F é chamado fibra. Então, resolver esse problema no caso da variedade produto, restringe somente olhar para a base. Mas olhar para a base, a gente já fez isso anterior, no trabalho que foi publicado. Então, a estratégia que nós adotamos foi a mesma. Então, vamos derivar a equação 20. Provavelmente iria aparecer a equação 19, dando esse pacote dando zero. E isso iria nos permitir obter uma condição necessária muito boa. E foi o que nós fizemos, né? Então, nós consideramos funções suaves, psi de R e H de R, R sendo esse invariante. Se psi de R e H de R satisfazem 19 e 20, então psi satisfaz a seguinte equação diferencial ordinária, que é exatamente a mesma que a gente havia encontrado anteriormente. E, através desse lema, nos permitiu dar um teorema de classificação, como no caso anterior. Então, como a consequência do lema 1.9, obtemos um teorema de classificação para os gradientes Schotten-Solton do tipo produto, onde a base é conforme ao espaço pseudo-euclidiano e invariante pela ação do grupo pseudo-ortogonal. E a fibra é uma variedade de Einstein. Agora aqui, esse é o teorema de classificação. Vale ressaltar que na primeira parte do trabalho, nós chegamos exatamente nesse lema e vimos que a solução para esse problema aí é psi de R é igual a KR elevado a S. A princípio, esse S pode ser qualquer coisa.
Só que quando a gente considera as variedades produto, vai ocorrer uma certa restrição nesse problema aí. Aí agora nós vamos descobrir quais restrições são essas. Então, o teorema 1.10, seja o Rn um espaço euclidiano, n maior ou igual do que 3, com as coordenadas x1 variando até xn, e componentes métricos GJ, delta IJ, εi. Consideramos a variedade produto do seguinte tipo: uma variedade semi-riemanniana produto, né, onde a métrica G estrela é conforme a G, a fibra é uma variedade de Einstein semi-riemanniana, e a dimensão, agora nós pedimos que a dimensão seja maior ou igual do que 2, com curvatura de Hit constante lambda f, e funções suaves psi de R, H de R, onde R é esse invariante. Então, M é um gradiente Schotten sólido com H como função potencial, se somente se as funções H e psi satisfazem essas condições aqui. A gente observa que, pelo lema, a solução para aquela EDO é psi de R igual a K, R elevado a S. Mas as únicas possibilidades que nós temos para ser solução, somente quando S é igual a 1 ou S é igual a meio. E essa condição ela vai ser proveniente da equação 21. O que tem que ser observado aqui é que o lado direito da equação 21 é constante, agora o lado esquerdo também precisa de ser constante. Aí a pergunta, quando a gente calcula a psi e suas respectivas derivadas e computa esse lado esquerdo da igualdade, a pergunta que fica é: para quais valores de S o lado esquerdo é constante? E nós vamos ver que só existem dois valores, S igual a 1 ou S igual a meio. Ou seja, né, do lema 1.9, conhecemos que psi de R é um K2, uma constante, vezes R elevado a S, com K2 maior do que zero. E desde que psi satisfaz a equação 21, segue que satisfaz essa equação aqui, equivalentemente satisfaz essa, no qual implica essa equação 25. Como foi observado, a única possibilidade para que isso seja constante, somente quando S é igual a meio, que vai ficar R elevado a 2S menos 1, isso aqui vai ficar R elevado a 0, né? Então vai ficar constante, ou R ou S igual a 1. Então, com isso, nós conseguimos explicitar a psi, tanto no caso 23 quanto no caso 24. Aí, quando substituímos na equação 20, aí nós conseguimos explicitar a função potencial, que ela é dada tanto na equação 23 quanto na expressão 24. E, além disso, nós achamos essas relações para os lambdas, né? Igual lambda tilde e o lambda f. Agora, o fato mais interessante aqui, que a gente decidiu explorar mais, foi no caso em que psi de R é igual a K2R elevado a meio. Aí, como o lambda f é a curvatura de Hit da fibra, que é de F, e o n maior ou igual do que 3, aí a gente observa que a curvatura de Hit da fibra é positiva. Pelo teorema de Bohnen-Myers, nós vimos que a fibra tem que ser uma variedade compacta. Ou seja, nós obtemos, como uma consequência direta do teorema 1.10, obtemos, no caso riemanniano, né, vale ressaltar que estamos considerando o caso riemanniano, o seguinte resultado de rigidez. Nós vamos considerar a variedade produto do seguinte tipo, n maior ou igual do que 3, a dimensão da fibra que está maior ou igual do que 1, mas na verdade é estrito maior do que 1. E vamos estar considerando um gradiente Schotten sólido completo, onde a base é conforme a métrica euclidiana e rotacionalmente simétrico, onde G asterisco é IJ, é delta IJ sobre π ao quadrado. E F é uma variedade riemanniana de Einstein.
Então, a fibra ela é isométrica a Sn-1 cartesiano R. Não, a base é isométrica a Sn-1 cartesiano R e a fibra é uma variedade compacta, com curvatura de Hit igual a lambda F. Na verdade, estaria faltando um K2 aqui, mas não tem problema, porque a menos de homotetia, psi de R pode ser considerado R elevado a meio. E a prova, a menos de homotetia, podemos considerar K2 igual a 1 no teorema 1.10. Foi provado em 4 que o Rn seria o trabalho do professor Romildo em conjunto com o Armando e o professor Marcelo. Com essa métrica aqui, com R elevado a S, é completo somente para S igual a meio. E, na verdade, esse resultado 4 aqui foi provado por mim e professor Romildo, que a única possibilidade para a métrica ser completa é somente quando o S é igual a meio. E, além disso, esse espaço aqui, Rn, menos a origem com essa métrica, é isométrico a Sn-1 cartesiano R. E desde que a fibra ela é positiva, a curvatura de Hit da fibra é positiva, segue pelo teorema de Bohnen-Myers que a variedade F ela é completa, né? Ela é compacta. E o fato mais interessante aqui é que, através desse corolário 1.1, isso vai ser permitido, isso vai dar uma certa liberdade para a gente construir gradientes Schotten sólidos completos, tanto no caso shrinking, steady ou expanding, porque vai depender das escolhas que nós fizermos, tanto no caso M e para o caso N, para as dimensões, que tem um certo grau de liberdade. Basta pedir que o N maior ou igual do que 3 e o N maior ou igual do que 2. Então, nós construímos alguns exemplos. Note que, dependendo da escolha de M e N, lambda tilde pode ser negativo, zero ou positivo. Neste caso, é possível construir exemplos de gradiente Schotten sólido completo, expanding, steady ou shrinking. Agora nós vamos fornecer alguns exemplos para ficar mais claro. Essa variedade produto, a base aqui é o S2 cartesiano R, então o N é igual a 3, e a fibra é o S2 cartesiano S2, então considerando o M igual a 4. Com a métrica produto usual, é um gradiente Schotten sólido completo, expanding, com lambda tilde igual a menos meio. De fato, basta considerar M igual a 4 e N igual a 3. E desde que S2 cartesiano S2 é uma variedade de Einstein, com curvatura de Hit igual a 1, as condições do teorema seguem. Agora, esse exemplo 2 aqui, ele está bastante intrigante, porque um teorema do trabalho do Catino, ele prova que qualquer completo gradiente Schotten sólido steady, ele é trivial e, consequentemente, hit flat. Agora nós conseguimos um exemplo de uma variedade produto de dimensão, a base de dimensão n, a fibra de dimensão n-1, com a métrica produto usual, é um gradiente Schotten sólido completo, com lambda tilde igual a zero. De fato, basta considerar o M igual a n-1, e desde que a esfera unitária é n-1 dimensional, é uma variedade de Einstein com lambda f igual a n-2. Isso segue a condição do teorema 1.10. Então, esse resultado aqui merece um pouco de destaque, né? Merece um destaque. Esse aqui é um outro exemplo, né? Mas vamos passar para o próximo, que o tempo está meio que esgotando. O próximo exemplo é um exemplo também bastante interessante. Através desse exemplo, através do corolário 1.11,
nós construímos uma família de exemplos de gradientes Schotten sólidos completos que não são localmente conformamente flat. Apenas basta considerar a variedade produto, onde a fibra não é uma variedade... na verdade, onde a fibra é uma variedade compacta de Einstein não trivial, com a curvatura de Hit igual a n-2. E com isso eu encerro os resultados principais e passo para a última parte do trabalho, que é algumas referências que foi base para a nossa apresentação, né, para a nossa pesquisa. Um dos trabalhos base foi esse trabalho do Ezequiel Barbosa, do meu orientador Romildo Pini, da Cat Tenenblatt, trabalho do Bourguignon, curvatura de Hit, trabalho do Catino, Giovanni Catino, o livro do O'Neill, e esse artigo, esse primeiro artigo que consta na apresentação aí do professor Armando, do Marcelo e do professor Romildo Pina, ele também nos forneceu uma grande base para a gente conseguir obter os resultados de rigidez. E os demais trabalhos. E com isso, também temos esse último trabalho aí, que foi uma base para a gente conseguir estender os resultados. Também vale destacar esse trabalho do Breitner, que, inspirado nele, que nós conseguimos esse último trabalho aí, e posteriormente nós tentamos estender para as variedades produto torcido. Mas até o momento obtivemos êxito no caso em que a variedade produto torcido é uma variedade produto. Na verdade, tomamos o F igual a 1. E com isso eu encerro a minha apresentação e agradeço a todos. Muito obrigado. Bom, nós agradecemos a apresentação do professor Hilton, parabenizo pessoalmente pelos resultados, muito interessantes. Para efeito de engajamento e para quem gostar, para quem quiser certificado, solicito que preencha, por favor, o formulário. E agora nós abrimos aos demais para perguntas, questionamentos. Quem fica à vontade aí, por favor. Oi, Wilton, boa tarde. Opa, boa tarde. Josimar. Você poderia falar um pouquinho mais a respeito daquele exemplo que você deu e o resultado do Catino? Eu não entendi. Entra em contradição ou qual é a diferença ali? Então, na verdade, ele veio através desse exemplo 2 aqui, né? No trabalho do Catino, ele prova que qualquer completo gradiente Schotten sólido steady, que é o caso que lambda é igual a 0, ele é trivial e, consequentemente, Hit flat. Nesse exemplo 2 aqui, nós demos um contra-exemplo para o problema dele. E isso está... Já procuramos uma falha na prova do teorema dele, não conseguimos achar. Procurei uma falha no meu teorema também, não consegui encontrar. Nós estamos pesquisando para ver se consegue achar esse problema. Se a questão é lá ou é aqui, né? Mas assim, suspeito que se tiver problema nesse resultado nosso aqui, acredito que de alguma maneira pode ser na diferenciabilidade dessas funções. Porém, vale ressaltar que essa equação 24 aqui, ela está definida no Rn menos a origem. Então, eu não creio que venha dar algum tipo de problema. Você tira a origem para ser torcida? Como é que é? Não, na verdade, é porque a gente retirou a origem no caso de considerar um invariante. A ação do grupo pseudo-ortogonal. Aí nós retiramos a origem. Isso daí são... Tu tem ideia se tem trabalho nessa direção quando esse lambda é não constante? Tipo um Almort? Tem bastante trabalho nessa direção.
Na verdade, seria no caso dos almostes, né? Que seria funções, no caso. Digo assim, na direção do que você fez. Na verdade, no caso que é invariante pela ação do grupo pseudo-ortogonal, eu acredito que não tem muita coisa feita na literatura, não. Tem uma gama de espaços aí para ser explorado ainda. Esses são completos, né? Compactos. Compacto é gradiente, né? Já pelo... No caso aqui, nós conseguimos mostrar que a fibra é porque quando você considera a variedade do produto torcido, você tem a base e também tem a fibra. Aí nós conseguimos mostrar que a fibra ela é uma variedade compacta. Certo. E você tem perspectiva, algo que pudesse deixar para ir para... Tem bastante coisa para fazer ainda, né, na sua concepção? Tem bastante coisa para fazer. Como eu havia enunciado lá no início, um gradiente Schotten-Solito, ele recebe nomes especiais segundo valores especiais do parâmetro ρ e tanto do parâmetro lambda. Nesse caso do parâmetro lambda, já tem bastante coisas exploradas na literatura. Até o momento, nós conseguimos trabalhar no caso do parâmetro ρ igual a 1 sobre 2n menos 1, que é o caso do Schotten. Então tem muitas coisas para fazer. Uma ideia geral poderia tentar liberar esse parâmetro. O que nós pensamos foi, não, vamos simplificar as coisas, às vezes fornece alguma pista para resolver um problema geral. Entendi. E você tem perspectiva, porque ali quando você está trabalhando, você colocou a função walk igual a 1, né? Na verdade é um produto usual, né? Isso. E na verdade não chegou a torcer de fato, né? Ficou um produto, né? Não, ficou só a variedade de produto. Eu vi que as equações são muito complicadas, né? Para você colocar uma função não constante ali. Sim. Você tem... Pode ser? A ideia geral é tentar retirar essa hipótese. Mas as coisas são muito complicadas, porque, por exemplo, resolver o problema com hipótese, sem hipótese sobre a função torção, seria encontrar soluções para a equação 16, 17 e 18, no caso, né? Mas tem como simplificar um pouco. Poderia... ao substituir ρ do Schotten, que é igual a 1 sobre 2n menos 1, vai dar uma simplificada, mas não é algo tão substancial que venha para mudar a estrutura do problema em si, para facilitar tanto, né? Vai facilitar, mas não é tanto. Entendi. Parece que o Ayrton com o Francisco e o Nazareno Dalvan andaram trabalhando um pouco nessas generalizações. Você tem conhecimento do trabalho deles? Tem interseção deles? Tem um trabalho do Nazareno, eles estudam a estrutura Einstein-type, que na verdade deixa eu só pegar aqui, só retomar aqui um pouquinho aqui. Aqui, por exemplo, nessa equação aqui, ó, que é definido o gradiente Einstein, vai aparecer um alfa multiplicando o HIT, um beta multiplicando esse ANA, mais um mu, df tensorial df, e essa outra expressão do outro lado. E isso é conhecido na literatura como estrutura Einstein-type. Na verdade, o Catino e os demais autores introduziram essa estrutura na tentativa de unificar várias estruturas conhecidas na literatura. E alguns trabalhos nessa linha de pesquisa aí já têm surgido. Por exemplo, um trabalho do Nazareno. Eu já dei uma olhada no trabalho dele. Acho que é uma nota sobre as estruturas Einstein-type, se eu não tiver salvo engano. Ok. Obrigado aí, parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado. Tem
Tem uns participantes aí que estão empenhados nessa linha também, em trabalhar com essas estruturas. Por exemplo, o William Izão Tokura já tem bastante trabalho feito nessa área. O Elismar Batista também tem bastante coisas feitas nessa área aí. Então, assim, esse assunto, tem bastante gente já pesquisando sobre ele. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, questionamento, observação? Bom, novamente eu peço desculpas pelos ocorridos e tive que limitar a entrada de muitas pessoas porque eu não conhecia, não conheço. Peço para que na respectiva universidade de vocês peçam desculpa pela situação e falem sobre considere isso, que nós tivemos que restringir a entrada das pessoas depois de iniciar a palestra, porque nós não sabíamos quem ia entrar para trazer aí balbúrdia, né? Bom, agradeço novamente ao professor Hilton, parabenizo pelos resultados, muito importantes. Espero que numa próxima aí a gente se encontre aí novamente em algum evento. Agradeço novamente, agradeço a presença de todos e vou parar de gravar se alguém ficar mais à vontade, fazer alguma outra pergunta.